A pessoa que age precipitadamente, ela não reflete antes de agir e ela pode sim desagradar a Deus através de suas atitudes. Esse é o estudo de número 996 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia, ela diz que maior esperança existe para o tolo, para o insensato, do que para aquele que é precipitado. Vamos ao nosso tema: agir precipitadamente pode ser pecado? Vamos ao nosso texto base que diz em Provérbios 19, verso 2: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Tem outra versão que diz que quem tem os pés apressados comete erros, pois quem se apressa pode ter consequências negativas pelo fato de não ter refletido sobre a situação, ter tirado conclusão precipitada e ter agido sem meditar, sem pensar. A precipitação significa grande pressa, a afobação, e reflexão também significa descuido. Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas querem as coisas imediatamente, elas querem que aconteça rapidamente. É o mundo do imediatismo, o mundo do já, do agora, do imediato, e ninguém quer esperar a hora certa, o momento oportuno. E o que eles fazem? Eles acabam se precipitando, agindo impulsivamente, deixando de agir com cautela e prudência, sendo uma atitude imprudente. Jesus ensinou uma parábola como um ensino valiosíssimo para todos nós pensarmos, meditarmos e refletirmos. É sobre a importância da cautela, sobre não agir precipitadamente. Lucas capítulo 14, verso 28 diz: porquanto qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Essa parábola tem objetivos espirituais, mas podemos olhar também para as nossas atitudes diárias. Está registrada somente no livro de Lucas. Foi dita por Jesus na viagem dele da Galileia para Jerusalém e foi falado para uma multidão, onde Jesus estava ensinando sobre o discipulado, sobre o valor do discipulado. Jesus, ele mostrou a consequência de agir precipitadamente, de agir sem cautela, de agir com imprudência. Lucas capítulo 14, verso 29 e verso 30 diz: para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. O gasto maior da construção seria a fundação do alicerce, e na parábola a pessoa conseguiu fazer o alicerce, mas não teve dinheiro para os outros gastos. Ele virou motivo de zombaria, motivo de gozação, de chacota e escárnio, porque ele começou algo e ele não pôde terminar. A Bíblia nos ensina que a precipitação é agir com falta de juízo. Provérbios capítulo
14, verso 29 diz: a pessoa que se mantém calma dá prova de grande sabedoria, mas o precipitado revela publicamente sua falta de juízo. Outra versão diz que quem é tardio em irar-se é grande em entendimento, mas o que é de ânimo precipitado exalta a loucura. Mas outra versão diz que o longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente. A Bíblia nos ensina que quem se ira rapidamente, precipitadamente, o que ele faz? Ele está exaltando a loucura, ele está agindo precipitadamente, exaltando a loucura. Aí você para pensar, como você tem agido? Será que diante dos momentos, das adversidades, das dificuldades, das afrontas, você tem agido precipitadamente? Nós vamos ver nesse estudo 3 exemplos bíblicos de pessoas que agiram precipitadamente, alguns sem refletir e outros sem imaginar as consequências da sua atitude. O primeiro exemplo que eu quero meditar com você é o exemplo de Sara. Por ela ser estéril, ela ofereceu a serva egípcia Agar para ter filho com Abraão. E qual foi a atitude de Abraão? Ele aceitou. Gênesis capítulo 16, verso 2, que diz: e disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz, toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu a Abrão a voz de Sarai. Agar engravidou e começou a desprezar e menosprezar a Sara. Isso trouxe sofrimento para ela e também para Abraão. A atitude de Sara com o consentimento de Abraão foi afligir Agar, e por isso Agar teve que fugir. E lá no deserto, na misericórdia do Senhor, ela foi orientada por ele a voltar e se humilhar diante de Sara. E até hoje existe conflito entre os descendentes de Ismael, filho de Agar, que seriam os árabes, e os descendentes de Isaac, filho de Sara, que seriam os israelitas. O segundo exemplo que eu quero meditar com você é o exemplo de Pedro. Não dá para falar de precipitação sem falar de Pedro. O exemplo que eu quero dar sobre ele é que quando ele ouviu Jesus dizendo que iria para Jerusalém, lá em Jerusalém ele padeceria, ele morreria, mas também ressuscitaria. Vamos ver Jesus falando? Mateus 16, verso 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus estava mostrando para os discípulos o que iria acontecer com ele, e Pedro se precipitou. E sabe o que Pedro fez? Ele repreendeu a Jesus. Mateus capítulo 16, verso 22. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te aconteça isso. Pedro, ele não tinha compreendido a missão de Jesus e Jesus repreendeu ele. Mateus capítulo 16, verso 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Com certeza, a repreensão de Jesus a Pedro não trouxe alegria para Pedro, não, mas trouxe tristeza. O terceiro exemplo que eu quero meditar com você é o exemplo de Esaú, que por estar com fome, ele vendeu, ele desprezou a primogenitura dele. Ele disse que ele estava cansado, exausto, esgotado, e ele pediu para Jacó aquele guisado de lentilhas que Jacó estava fazendo. Gênesis capítulo 25, verso 30, e pediu-lhe
disse-lhe: deixa-me comer desse cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso, mais tarde, deram também a Esaú o nome de Edom. Lembra dos edomitas? É justamente descendente de Esaú. Então, o Edom significa vermelho. Esaú não valorizou o direito de primogenitura e ele vendeu por um prato de guisado de lentilhas. Sabe por quê? Ele se precipitou, ele concluiu que ele iria morrer de fome. Gênesis capítulo 25, verso 32 e verso 34, que diz: ao que Esaú replicou: eis que vou morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Olha o que a Bíblia ainda fala: assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Ele desprezou o que era mais precioso, era o direito das bênçãos do filho mais velho. Isso trouxe muito sofrimento para ele e para seus pais. Sabe por quê? Porque quando ele perdeu as bênçãos da primogenitura, ele quis matar a Jacó, que teve que fugir para a casa do tio dele chamado Labão. Nós não devemos desprezar o que Deus nos dá e não devemos tirar conclusões precipitadas. Nós não devemos também, sabe o quê? Permitir a irritação dominar nosso coração. Eclesiastes capítulo 7, verso 9 diz: não permitas que a irritação tome conta do teu espírito rapidamente, pois a ira habita no coração dos insensatos. Então nós não podemos ser dominados pela irritação. Segundo o dicionário, sabe o que significa irritação? Perder a paciência, se encher de raiva, de ira, é um estado de nervosismo ou de chateação, especialmente quando algo irritante acontece repetidamente por um longo período. Nós precisamos nos dominar, e o domínio próprio é uma das características do fruto do Espírito Santo de Deus em nós. A Bíblia nos ensina que quem se irrita facilmente pode provocar confusão, divisão e contendas. Provérbios capítulo 15, verso 18 diz: a pessoa que se irrita facilmente provoca dissensão, mas o paciente acalma as discussões. Porque a pessoa reage sem pensar, sem refletir, ela fala sem se preocupar se o que está falando, se a atitude dela está machucando, está magoando alguém. E elas geralmente reagem abruptamente e sem pensar nas consequências. A Bíblia também nos ensina que nós não devemos, falar precipitadamente. Provérbios capítulo 29, verso 20 diz: vês uma pessoa precipitada ao falar? Pois espera-se muito mais de um insensato do que de alguém com essa atitude. E tem outra versão que diz assim, tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. A Bíblia também nos ensina que nós não devemos falar precipitadamente, fazendo promessas, fazendo votos ao nosso Deus. Eclesiastes capítulo 5, verso 2 diz: não permita que tua boca fale precipitadamente, nem que teu coração o impulsione a fazer promessas diante de Deus. Afinal, Deus está nos céus e tu apenas vives sobre a terra. Portanto, que tuas palavras sejam poucas e corretas. Quantas vezes, diante de uma aflição, diante de um sofrimento, diante de uma angústia, nós buscamos a presença do Senhor e nós fazemos voto, nós fazemos promessa e aí não conseguimos cumprir
E muitos até se esquecem do que foi dito em oração. Mas nós temos um exemplo para nós meditarmos, que é o exemplo de Jefité. Ele orou e ele fez um voto a Deus, precipitado. Juízes capítulo 11, verso 30 e verso 31 diz: E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isto será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Jefité, ele foi guerrear contra os amonitas, e ele fez esse voto precipitado, ele não refletiu, o Senhor deu vitória a ele, e sabe quem saiu ao encontro dele? A única filha que ele tinha, e segundo os estudiosos da Bíblia, ele ofereceu essa filha ao Senhor, para servir ao Senhor. Esse voto trouxe a ele muita tristeza e muita angústia. Juízes capítulo 11, verso 34 e verso 35, vindo, pois, Jefité a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela a única filha, ele não tinha outro filho e nem filha. E aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Era a única filha, ele não refletiu quem poderia sair ao encontro, porque se ele pensasse que essa filha pudesse sair ao encontro, ele não faria do jeito que ele fez, ele não previu a consequência do voto dele. E outro exemplo também que eu quero dar é sobre Arão. Não só Arão. Arão, ele agiu sob pressão dos israelitas. Os israelitas agiram precipitadamente. Eles viram que Moisés estava há 40 dias lá no Monte Sinai. Eles chamaram Arão porque eles concluíram precipitadamente que Moisés estava morto. E olha o que a Bíblia fala em Êxodo capítulo 32, verso 4. Este, recebendo-os das suas mãos, os fez fundir em um molde e fabricou com esse ouro derretido uma estátua em forma de bezerro. Então o povo exclamou: Esta é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que vos tiraram da terra do Egito. Arão fez o que os israelitas mandaram. Eles deram a glória de Deus para uma criação humana, para um bezerro de ouro. Eles adoraram e festejaram. A Bíblia fala que Deus falou para Moisés que os israelitas tinham se corrompido, eles tinham desagradado a Deus. Por quê? Porque eles se precipitaram, concluindo que Moisés estava morto. Deus ficou irado com aquele povo a ponto de querer destruí-los. Eu vou concluir. A Bíblia nos mostra diversos exemplos de personagens que se precipitaram, como Moisés, Arão, Jonas, Saul, Josafá, Safira e muitos outros. E no nosso texto base, o rei Salomão, ele afirmou que quem age precipitadamente peca. Sabe por quê? Porque ele diz que nós devemos pensar antes de agir. Nós não podemos nos precipitar, pois assim, nos precipitando, nós corremos risco de magoar pessoas, de colocarmos a culpa nos outros, de tomarmos atitudes que desagradam ao nosso Deus. E não se esqueça, quem age precipitadamente sofre consequências, e muitas vezes consequências desastrosas. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se ainda não se inscreveu no canal Jaboque, eu te convido para que você se inscreva e que o Senhor Jesus te abençoe abundantemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.